nosso episódio passado, a gente apresentou para o Gabriel sobre finanças comportamentais, mindset e como conseguir conquistar os 3 pilares, né? Então foi muito importante a gente ter começado daquela maneira. Tô achando um projeto muito interessante. Tô vendo que o resultado é real. Se eu continuar a aprender, de fato, com o que o Buda vai me passar aí, de perto. Tô dando muito valor a isso, mano, porque eu sei que não é qualquer pessoa, como ele já falou, que vai ter essa mentoria de perto. Então, tô enxergando essa oportunidade, vou abraçar e ir pra cima. Hoje, logicamente, a gente vai falar um pouco mais sobre o seu durante o trade, como que ele se saiu sabendo de tudo aquilo, mesmo a gente não expondo para ele a estratégia principal no qual ele iria utilizar. E lógico, todos vocês estão ganhando muito com tudo isso, porque a gente está documentando de fato tudo 100%, para que vocês possam também melhorar os seus resultados no mercado. E hoje, velho, o Buda falou em ligação para mim que a gente vai começar agora um projeto com a banca real. E é isso, mano. Bora atrás do dinheiro, fazer o gerenciamento, aplicar o que eu aprendi ali naquela primeira aula e ir para cima. Então é isso. Hoje a gente vai botar a mão na massa, vamos começar as nossas operações com banca real. Até então o Versace só estava utilizando a conta de demonstração. Não. 2 altos. Pera aí, eu tô gravando, irmão, pelo amor de Deus. Ó, tem um problema aí, mano. Porque a gente tava em um projeto que acabou não sendo concluído e você já tá iniciando outro. Mas vem cá, você queria comprar um iPhone 13 Pro Max, certo? Comprei. Comprou o iPhone 13 Pro Max. Você quer mais o quê? Você já faturou mais de 10 mil reais com o mercado, irmão, com o nosso primeiro projeto. Agora tem que dar a vez pro Versace, irmão. Eu sei, pô. Pode continuar. Não tô dizendo que eu vou tomar o lugar. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou pensar em algo interessante para que eu possa te inserir dentro desse projeto. E, inclusive, eu quero saber se a galera vai curtir essa ideia. Então, vou terminar aqui e a gente conversa. Beleza. Fechou. Estamos aqui no escritório, certo? Junto com os meninos. Eles vão decidir o que eles vão ter que fazer para poder dar início a esse projeto. Lembrando, eles dois vão operar juntos. E aí, o que vai acontecer? Vocês vão ter que definir aqui agora. Vão depositar 500 reais de cada. O que vocês vão fazer para poder conseguir fazer essa parceria e operarem juntos aí? Mas eu acho melhor o seguinte. Eu vou colocar 250 e eles 250, fechar 500 em uma única banca. Eu acho que já estava errado desde o início. E que começa errado, termina errado. E vocês dois operar juntos em uma única banca? Melhor mesmo. Já que vai ser conjunto, a gente vai estar aqui aplicando a mesma coisa já de uma única banca mesmo. No final só tirar a porcentagem de cada. Pronto. Então, é isso, rapaziada. Eles vão operar juntos, certo? Eles vão tentar fazer esse trâmite aí. Eu vou passar a estratégia aqui para eles, que é a do indicador, logicamente, que eu passei na aula passada, que inclusive esse mesmo indicador tá aí de forma 100% gratuita para vocês baixarem juntamente com o meu treinamento. Ele vai mostrar aqui para todos vocês, né, o comprovante do depósito que foi feito dentro da plataforma agora. Se liga. Eles depositaram 500 reais, juntou 250 reais de cada, já está aqui dentro da plataforma, certo? O indicador eles já sabem meio que utilizar, porque foi passado até na aula passada. Se você nos assistir no episódio passado, vai estar passando no card nesse exato momento. E agora eles vão começar as operações. Tá dando bom, parceiro. O que vocês acabaram de fazer aí? Acabou de pegar uma venda aqui. A gente fez a análise aqui com o indicador. Tá aqui, ó, traçando aqui. A gente aproveitou até o sinal do indicador aqui e já jogou uma venda aqui, velho. A gente viu que a leitura estava certa através do indicador, então a gente fez uma entrada ali com 50 reais. Dá pra perceber que na vela anterior ali, ó, a retração que teve. Ela perdeu força, né, velho? Ou seja, essa região aqui, os vendedores não querem deixar o preço subir, não. Boa. Também não tá operando em OTC, né? Então facilita bastante. Tem. Você tá fudendo essa brinca, velho. Do céu. Na moral, peixe, que taxa de merda que você pegou, velho? Clica, velho. Calma, meu irmão. Porra, você vai me matar no coração assim, velho. Elegância, calma. Tudo isso que acabou de acontecer me deixou muito puto. Eu acho que já estava errado desde o início. E que começa errado, termina errado. Uma banca em uma operação é individual, mano. A partir do momento que a gente se propôs a juntar, ser um bagulho em conjunto em uma única banca, já começou a dar merda. Eu vou colocar 250 e eles 250, fechar 500 em uma única banca. E você? Porque tem coisas que você não faria que a outra pessoa vai fazer e você tá sem autonomia de ter o controle da parada.
Aí Versace começou a fazer um bocado de merda e eu não podia dar um murro nele. O cara só fazia merda. Mano, todo clique que o cara dava na banca, pivete, perdia, velho. Mano, a mão do cara tava amaldiçoada, pivete. Não se faz não, velho. Opa aí, mano. Você merece ser preso, pivete. Que isso? Um win, mano. A gente não vai pegar um win. Olha isso, mano. O Você, gráfico tá brincando, né, mano? Mas olha pra você, velho, com isso aí, velho. É um crime, pivete. Pô, eu não gosto desse tipo de negócio não, mano. Cara, todo ansioso, velho. Pô, estragou ali, eu tava fazendo uma operação certinha. Vi o padrão que eu queria seguir, a estratégia que eu queria seguir. O cara atrapalhando, mano. Depois vem, banca separada, beleza. A gente fez a banca inicial aí. Mas daqui pra frente, é ele lá e o cara. Mano, quando você clicou nessa parada aí, você perdeu dinheiro, mano. Não, mano. Não. Na moral. Você que tá mão do boy, se fudeu, mano. Pera aí, velho. Tem de verdade, Você tem a mão do boy, isso não é pra você não, velho. Mano, como é que pode toda vez que você clicou aí, você perdeu dinheiro, velho? Agora fudeu, velho. Tá zero. 500 conto, peixe. Pivete, eu quero meus 250 de volta. Eu sou de. Ele não perdeu, não. Ele é descarado, né? Ele é descarado. O que é que você acha, velho? Cliquei 2 vezes, deu win. Esse cara se emocionou ali, velho. A primeira entrada eu dei foi win. A primeira? quarta foi. Só foi loja, mano. A primeira que Só eu, foi a primeira longe. entrada que eu dei de 50 reais deu win. Depois eu dei outra entrada aí de 100 reais que deu win de novo. Você perdeu, só fez perder, velho. Foi nossa minha responsabilidade dele, não, peixe. Gente, Não, mano. tá gravado, mano, tá gravado. Tem prova, pivete, tem prova. Tem prova. Você vai falar o quê? Vou falar com você não, parceiro. A gente vai ver depois aí. Simplesmente lamentável. Lamentável. Não quero nem apagar isso daí. Como vocês puderam perceber, não deu muito certo as operações do Gabriel juntamente com o Henrique. E eu sei exatamente o motivo, e é exatamente por isso que eu trouxe eles aqui em casa hoje, certo? Para que a gente possa estar resolvendo esses pequenos problemas que eles tiveram na sua primeira sessão. Resultou a quebra de banca, porque saiu um pouco do controle também. Não quis meter o meu dedo ali ou dar qualquer tipo de opinião, porque eu deixei eles livres para fazer o que eles quiserem. Então, nesse exato momento, a gente vai partir para a correção. Então, a gente vai ter que começar falando sobre análise técnica gráfica, tá? E a primeira parte, tá, vai ser movimentações do mercado. Porque assim, eles vão obter um pouco mais de tempo de tela, eles vão entender um pouco mais como funciona a análise técnica e ele pode trazer isso, obviamente, para o mercado e melhorar os seus resultados, filtrar mais as suas operações, para assim ele melhorar a assertividade. A assertividade ficou de quanto mesmo naquela sessão que vocês fizeram? A gente acertou uma e errou o resto. Pena, foi? Acertou uma operação e erraram 4 operações, certo? Então, ou seja, tiveram uma assertividade bem abaixo da média, excederam no seu gerenciamento, eles estão cientes disso, mas a gente vai começar falando sobre análise técnica gráfica, porque o gerenciamento é um pequeno detalhe que eles terão que resolver entre eles mesmos, tá? Porque o gerenciamento, as finanças comportamentais, mindset, que envolve toda essa parte, né, de psicológico, eles primeiro precisam resolver isso com eles mesmos, né, criar um acordo com ele mesmo, assim como eu expliquei como construir um gerenciamento que não precisa de planilha, é só seguir a gestão emocional baseada no acordo feito consigo mesmo. O mercado, a gente tem 3 tipos de movimentação. A gente tem a tendência de alta, tendência de baixa e a lateralização, formando basicamente esse triângulo. E a gente trabalha da seguinte forma: a gente trabalha com preço, tá, versus horário, ok? Então, o horário, como é que ele se move? Ele se move sempre no sentido horário, né? Então, você vai sempre para a direita primeiro, certo? Então, o tempo dentro do gráfico ele é exatamente dessa forma. Ele se move para a direita para representar o horário. E aqui, né, a gente tem as nossas taxas, certo? Por isso que é dessa forma que a gente vê quando o mercado está subindo ou quando o mercado está descendo. Isso significa a relação de preço. Isso daqui foi criado por uma teoria muito simples que foi feita por um rapaz chamado Down. E dentro dessa teoria chegou outra pessoa um pouco mais inteligente para fazer com que esse operacional se tornasse mais útil, porque o mercado ele não se movimenta dessa forma que foi desenhada, em formato de triângulo, né? Totalmente íngreme. Ele se movimenta em projeções e correções. E foi assim que surgiu
as ondas de Elliott. As ondas de Elliott são pernadas, né, de movimentações dentro do gráfico, dentro dos ativos, aonde foca exatamente nessas projeções e correções. E elas vão ser muito importantes para que vocês consigam montar o seu próprio operacional dentro do mercado. Porque o que eu acredito? Eu acredito que uma simples estratégia que qualquer trader do YouTube aí te passar pode não funcionar para vocês, assim como o indicador não funcionou para eles, tá? Mas por que isso acontece? Porque é variável, assim como o mercado é, né? Não é toda a estratégia que funciona para mim que vai funcionar para o Henrique, não é a estratégia que funciona para o Henrique que vai funcionar para o Gabriel. Varia bastante, tá? Porque as pessoas têm diversos tipos de personalidade e as pessoas também têm diversos tipos de visões do mercado. O mercado eu posso olhar, eu posso ver uma coisa, eu posso ver uma estratégia, e outra pessoa que está ali analisando o mesmo gráfico que eu pode ver outra totalmente diferente. Isso é bastante comum, certo? Então, o que acontece? Baseado nessas projeções e correções, então a gente vai ter que analisar essas projeções e correções, obviamente, na teoria de Dow, ok? Então, como é que acontece? A gente tem 3 tipos de movimentação. Tem tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. Como essas projeções e correções dentro de uma tendência de alta? É exatamente dessa forma aqui, ó. Certo? Eu acho que isso daqui é muito simples, todo mundo já deve saber, certo? E o que significa isso? Significa que o mercado está sempre formando topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos maiores do que o outro. Isso é um padrão de estrutura de uma tendência de alta. Então você pode observar que esse daqui foi o primeiro pivô do mercado, onde o mercado deu início à sua tendência de alta. Ele construiu um topo, certo? E logo depois ele construiu um fundo. E esse fundo, logicamente, foi maior do que esse daqui anterior, certo? Então o mercado vai sempre fazendo isso. Então ele acabou rompendo esse próximo topo, certo? Para formar um topo ainda maior do que o anterior. E assim sucessivamente. O mercado sempre vai se movimentar dessa maneira se ele tiver em estrutura e padrão de alta, ok? E um mercado em tendência de baixa, ele se parece mais ou menos com isso daqui. Não ficou muito bem desenhado não, mas deu para vocês entenderem, tá? E por que o mercado de tendência de baixa é basicamente dessa maneira, quando o gráfico está em tendência de baixa? Porque ele simplesmente constrói um padrão de formação de topos e fundos descendentes, ou seja, topos e fundos menores do que o anterior. Então você vai observar o seguinte, porque o mercado sempre movimenta para horizontal e para a direita, certo? Então o que é que acontece? O mercado ele chegou aqui, formou o seu pivô de baixa, né? E aí ele fez o seu primeiro fundo, tá? Seu primeiro fundo. E esse fundo, logicamente, foi menor do que o anterior, assim como o topo também foi menor do que o anterior. Então vai ficar formando isso o tempo inteiro. E aí ele formou um novo fundo, que foi menor do que o anterior, um novo topo, que foi também menor do que o anterior, e assim sucessivamente. E qual que é a característica de um mercado quando ele está em movimentação de lateralização? É simples. Ele simplesmente faz uma movimentação de topos e fundos iguais ao anterior. Então, ou seja, ele está sempre trabalhando no mesmo preço, certo? Sempre dentro daquelas mesmas regiões. E aí você já abre porta para os primeiros operacionais que vão aparecer. O primeiro operacional que você pode trabalhar, a gente vai trabalhar por parte, tá? A gente vai falar sobre, primeiramente, o suporte e resistência, que simplesmente tinha no indicador que foi passado para os dois, certo? Só que eu não expliquei como que funciona o suporte e resistência a fundo. Então talvez seja por isso que a assertividade não foi tão boa e poderia melhorar, certo? Então o que acontece? O mercado ele vai fazer o seguinte, tá? Digamos que aqui é o suporte, tá? Aqui é a resistência. Certo? É muito simples, né? No suporte você efetua a compra e na resistência você efetua a venda. Mas por quê? Porque simplesmente ali é um momento onde o gráfico está indeciso. Então, o suporte e resistência é um momento de indecisão do ativo. Ele é um movimento no qual o ativo se torna indeciso. Ou seja, não tem uma tendência formada ainda. Então, o que isso significa? Que o mercado sempre vai trabalhar dentro de uma mesma zona de preço até que ele busque fazer um possível rompimento, certo? Então, vamos imaginar que o mercado chegou de uma tendência de alta, tá? O mercado estava aqui subindo, ó, e formando suas ondinhas. Aí chegou um momento que ele chegou nesse preço aqui, tá? Que a gente vai botar um valor só de exemplo, né? Vamos botar aqui que ele chegou num preço
de R$5, independente do ativo, tá? Vamos botar qualquer tipo de ativo, pode ser um capacete, pode ser um piloto, pode ser qualquer coisa. Um piloto chegou a R$5. Só que teve um momento que ele chegou nesse suporte, começou a subir, até alcançar um topo. O que significa esse topo aqui? Significa que esse preço, o valor desse ativo já se tornou muito caro, tá? Então se tornou muito caro, as pessoas começam a efetuar lucro. Por quê? Porque eles compraram em R$5 e eles estão efetuando um lucro um pouco mais acima, porque já se tornou caro. Ou seja, o cara fala, pô, não tem como esse piloto aqui valer mais do que R$20. Então a gente já faturou pra caralho, não tem por que continuar subindo, né? E até mesmo para dar opções de compras novamente para os mesmos investidores, para eles continuarem nesse ciclo, né? Compra e vende, compra e vende. Então, digamos que chegou no preço aqui de R$20, tá? Chegou no preço aqui de R$20, certo? Então, esse é o topo. O suporte, R$5, a resistência, R$20. O que isso significa? Que quando chegou nesse preço máximo, as pessoas acharam caro o determinado ativo, o mercado começou a cair, tá? E coincidentemente chegou no preço que estava anteriormente, onde a galera achou barato. Porque se a galera comprou, quer dizer que ele está achando barato, né? Não faz sentido nenhum ele comprar quando está caro. Faz sentido você comprar quando está com R$20? Não faz. Porque se ele estava custando antes R$5, certo? Então o que eles fazem? Efetuam um lucro aqui em cima em R$20 para que o mercado possa desabar novamente e ele consiga ter mais nova opção de compra. Só que daí o que geralmente acontece? Que eles vão rompendo, na maioria das vezes, se o mercado está em tendência de alta, ele vai romper topos maiores do que o anterior. Então ele deveria romper esse topo aqui, só que ele não fez isso. Ele respeitou esse topo de R$20, ou seja, identificou que o ativo estava caro, o ativo começou a derreter, chegou na posição de R$5 novamente e ele começa a subir. Só que daí, ó, ele já perdeu toda a estrutura de alta. Ele estava vindo de tendência de alta, lembra? Perdeu toda a estrutura de alta. Por que ele perdeu essa estrutura? Muito simples, porque ele simplesmente fez um fundo igual ao anterior. E aí eu te pergunto, vou perguntar aqui para vocês. Se ele fez um fundo igual ao anterior, faz algum sentido, né? O mercado está em tendência de alta ainda? Fala para mim. Eu acho que não. Por quê? Porque a estrutura de alta são fundos cada vez maiores. Tá, certo. Agora você também já operou B3, certo? Vamos lá. Na B3 você opera com análise fundamentalista de fluxo, né? Isso. É fluxo e fundamentalista. Se você visse uma região desse tipo aqui, que formou fundos iguais ao anterior, topos iguais ao anterior, isso significaria o que para você? Significaria que já estava em tendência de alta, estava em tendência de baixa? Como é que Pelo desenho desse gráfico aí, no fluxo vai aparecer muito mais ordens de instituições compradoras. Então eu ia estar achando que mesmo dessa mesma estrutura aí é um dia mais tendencioso a alta. Exato. Por que isso acontece, rapaziada? Porque simplesmente é relativo às análises. Vocês acabaram de ver. Ele está tratando de uma análise fundamentalista baseada em fluxo e etc. E também de outro tipo de ativo que pode se movimentar de forma diferente também. Já que a gente está tratando sobre paredados de moeda. E geralmente quando nos paredados tem esse tipo de movimentação e a gente está operando na análise técnica, a gente simplesmente identifica que esse já não é um padrão altista. Não é uma bullish. Tá? O mercado está simplesmente em situações que pode levar a uma possível baixa ou a uma possível alta, em decisão do mercado, certo? Então, ou seja, aqui a gente não efetua operação nesse meio do pagode. Lá na sua análise fundamentalista você efetuaria a operação aqui ou você esperaria um preço ficar mais barato ou algo do tipo? Eu tenho certeza que pelos números lá que eu vejo, nesse tipo de gráfico, eu compraria nessa região onde ele está no suporte e não procuraria, eu não ia gostar muito de vender nessa resistência por causa da estrutura anterior e do dia. Pelo menos isso, mesmo que não é na análise técnica, faz sentido, né? E no meio dessa movimentação aí, comer pipoca, né? Exato. Fazer a operação. No meio da movimentação não dá para fazer a operação porque o mercado está mais indeciso ainda, né? Mas é uma boa opção comprar dentro do suporte, porque talvez o rompimento pode ser comprador. Aqui a gente também tem isso dentro do mercado de Forex, dentro do mercado de opções, né? Onde a gente tem esse tipo de decisão e o mercado pode ir tanto para cima, tanto para baixo, está indeciso. Não é a bola da vez, mas tem gente que prefere ficar fora do trade,
tá? E tem pessoas que preferem estar dentro do trade. Mas o que acontece? Eu, nesse quesito aqui, poderia estar dentro do trade, ainda mais se tratando de opções binárias, mas utilizando alguns filtros, tá? Porque opções binárias a gente trabalha com tempo de expiração e não com a movimentação por pips, né? Então o que acontece? O mercado chegou, né? Fez a sua pernada de alta, encontrou um topo de R$20, reduziu novamente, ficou o vendedor novamente o ativo para R$5 e novamente ele buscou a região de R$20. Só que novamente aconteceu a mesma coisa e ele desceu ao próximo suporte. O que acontece? As operações para você efetuar não faz sentido nenhum você pegar nessa região aqui. Sua tomada de decisão nunca vai ser dentro dessa região. Mas por que, Buda? Porque simplesmente a gente está tratando-se do segundo toque, tá? E esse segundo toque é o toque de referência. A gente teve o toque aqui que foi ainda da tendência de alta, tá? Buscou o topo, voltou novamente à região. Ou seja, estamos em estrutura de lateralização, só que não foi confirmada ainda. Quando ela foi confirmada? Quando ela voltou novamente, respeitando este fundo, ou seja, formando ali o primeiro padrão de suporte. Caso ela volte novamente, aqui no terceiro toque seria o nosso ponto de compra, tá? Porque a gente não está pegando a região saturada, é uma região nova, então a gente conseguiria fazer a nossa compra exatamente no terceiro toque dentro dessa região. Nunca você vai pegar no quarto toque, quinto toque, sexto toque. Não dá para pegar a operação de suporte e resistência desta maneira, porque a tolerância de teste de uma região é no máximo 3. Logicamente vai ter ativos gráficos que podem respeitar essa situação que passou 5, 6, 7 toques. Só que é uma região saturada. Não vale a pena o risco, porque você sabe que tem grandes possibilidades de haver um rompimento dentro daquela região. E se você pegou essa operação, deu vitória, tudo ok, o mercado começou a subir, você pode efetuar uma outra operação aqui em cima novamente, quando chegar em R$20. Por quê? Porque a gente teve o toque de resistência, o toque de confirmação, e aqui no terceiro toque é a sua entrada. Então esse é o primeiro filtro que você utiliza do suporte de uma resistência. O que fez a assertividade deles piorar bastante quando eles estavam utilizando o indicador? É que simplesmente eles não observaram esses primeiros filtros. O indicador ele traça o suporte e resistência, só que ele não mostra simplesmente se foi o terceiro toque, se foi o segundo toque, se foi no quinto toque. Então possivelmente ele poderia pegar bastante rompimento, possivelmente ele não analisou a tendência principal, que é de extrema importância também, porque, por exemplo, em uma situação dessa, logicamente, assim como análise fundamentalista, a gente ia preservar operações de compra e não operações de venda, tá? Dá para pegar? Sim, dá para pegar esse tipo de operação, só que é muito arriscado, porque a gente está tratando de um mercado que já veio anteriormente de uma tendência altista, então não vale a pena o risco. Então vocês iriam, por exemplo, optar por mais operações de compra do que de venda. Vocês iriam também optar por não pegar a operação de resistência. E também, possivelmente, você iria lucrar ainda mais se você esperasse o possível rompimento dentro dessa região, tá? Que poderia acontecer, por exemplo, nesse quarto toque aqui, ele começar a romper esse fundo, formar um topo menor do que o anterior e aí continuar a dar continuação a essa tendência. O mercado pode se mover dessa forma, como também ele pode respeitar e começar a romper para cima novamente e começar a dar os novos gatilhos de alta, porque aí você já iria perceber, rompeu o topo anterior, né, já é padrão de tendência de alta. Fez um fundo maior do que o anterior, voltamos à tendência de alta e aí o gráfico começa a deslanchar, rompendo topos e fundos ainda maiores, certo? E agora eles vão aplicar com esses filtros aqui que a gente acabou de passar, novamente a estratégia utilizando o indicador. Só que agora a gente tem um filtro a mais e eles já têm um entendimento de como funciona o suporte e resistência. Simbora. Nesse exato momento, vamos estar aplicando tudo que eles pôde aprender de conhecimento ali na aula que eu passei rapidinho. Lembrando que nos próximos episódios a gente vai trazer mais aulas mais detalhadas, não só deste operacional, mas como a gente pode estar construindo o próprio operacional do Day Trader, que é lá onde eu quero chegar, que é lá onde está o ouro. Mas já nesse episódio a gente vai operar junto com os meninos, né? Com o Gabriel e o Henrique, e eles estão vendo minha tela neste exato momento, tá ali na televisão, certo? Onde
onde eles vão poder acompanhar toda a análise que a gente está fazendo e também vão participar da aula, certo? Então, vamos embora. Agora a gente vai começar os nossos traçamentos. Logicamente, eu queria estar operando não em um mercado de OTC, é lógico, eu queria estar operando no mercado formal. Só que o que a gente tem aqui hoje é o mercado de OTC, então vamos trabalhar com ele mesmo, até porque eles estão servindo de estudo para eles. Só que eles estão operando na conta real, assim como eu também estou operando na conta real. Vocês depositaram quanto? 200. Olha o coralzinho. Então eles depositaram 200, tá? E eu tô aqui com R$1.002. Porém eu fiz algumas operações ali, né? E essa banca tava meio que parada e a gente vai dar continuidade a essa banca, tá? Então vamos embora. Vamos começar os nossos traçamentos. Eu tava no SD ASR, não achei interessante, tá? Vamos buscar outro ativo, o SDBRL, vamos ver como tá. Tá, não tô vendo nada de interessante no SDBRL também. Busquem aí entradas ativos para que a gente possa estar operando, cara. Que a gente possa estar vendo que esteja naquele mesmo tipo de padrão que foi ensinado na aula passada, tá? Na aula para vocês aí. SBRL, GBP, JPY. Olha só, o GBP JPY tá um pouco interessante, hein? Pelo menos nessa taxa aqui, ó, dentro dessa região a gente só teve aproximadamente 2 toques, né? Dentro dessa região aqui de resistência, a gente só teve 2 toques. Então, no caso, ele poderia tocar agora, respeitar para depois para confirmar, né? Porque a gente teve o primeiro toque, que no caso foi o toque de resistência, né? Onde foi o toque que resistiu àquele preço e rompeu também esse outro preço anterior. Por isso que a gente não leva em tanta referência essa movimentação, tá? Porque pode ser simplesmente uma correção para poder continuar a subir e tudo mais. Só que daí ele veio novamente aqui formando esse fundo, que ainda não deixa de ser um fundo maior do que esse anterior, só que foi muito embaixo, foi muito próximo um do outro, ou seja, ele tá querendo indicar que vai começar uma possível tendência, não sei, só que daí ele alcançou o topo aqui novamente, e a gente tá esperando uma possível queda, porque esse segundo topo seria o nosso topo de confirmação, tá? E é exatamente o que tá acontecendo nesse momento. Então, no caso aí, eu teria que esperar esse segundo fundo aí para confirmar, então, essa lateralização. Exatamente, esse fundo deveria chegar mais ou menos nessa região para começar a subir, aí a gente poderia pegar uma possível entrada. Nessa situação aqui do GBP JPY, que logicamente a corretora Coltex já diminuiu o payout, tá? A gente tá operando na corretora Coltex hoje porque como eles não tiveram bons resultados, a gente precisa entender. Eu, como mentor, preciso entender o que é que está acontecendo com eles, se é a corretora, se não é, se é o ativo. Então, a gente vai entender, tá? Então, nesse processo de entendimento, a gente testou a corretora Xnova, agora estamos testando a corretora Coltex, inclusive se você quiser fazer o seu cadastro em qualquer uma dessas corretoras, o link vai estar aí na descrição, ok? Então vamos procurar outro ativo aqui, ó. A gente não achou ainda nenhum mercado que esteja lateralizado. É de extrema importância que o mercado busque uma possível lateralização. Aqui no caso a gente já está vendo um topo menor do que o anterior. A gente pode dar início a uma tendência de baixa aqui, tá? Mas pode ter oportunidades também em operações em resistência íngremes, né? Que a gente chama de, no caso, LTB, linha de tendência de baixa, ok? Então, poderia ver, deixa eu ver aqui. Como é que tá aqui, ó? Ele tá de fato respeitando esse topo aqui, certo? Vamos ver se ele vai voltar aqui novamente, tá? Vou botar um alerta aqui próximo. GBP Audi, tá? Por mais que o GBP Audi formou aqui uns topos, né? Eu não achei tão interessante a gente comprar ou vender. Comprar não. Comprar eu acho que é mais interessante. Mas vender nesse topo aqui, porque simplesmente, né? Ele tá em uma puta tendência íngreme de alta. Então, se a gente pegasse uma venda, a gente teria que operar de contra essa tendência. Então, tem que ter um gatilho muito forte pra gente fazer isso, para acreditar numa possível formação de um pivô de baixa, para que ele pudesse dar continuidade. Como não tem nenhum tipo de padrão, porque a tendência está muito íngreme, não tem como a gente fazer muita coisa dentro desse ativo. No GBP, JPY tá voltando lá, ó, terceiro toque, a gente vai botar para a próxima vela e pegar aí a nossa operação, tá? Vocês pegaram a operação de vocês aí? Pronto, operação de venda aqui dentro desse topo, tá? Você pode observar que por mais que ele esteja ali em tendência de possivelmente alta, né? Porque ele formou alguns topos aqui. A gente teve a formação de um topo anterior muito igual ao outro, tá? Então, ó, muito igual. E a gente pegou aqui no terceiro toque, tá? A gente esperou o mercado descer,
Quando o mercado voltou, a gente pegou aqui no terceiro toque. Agora vamos aguardar para ver qual que vai ser o nosso resultado. Vai finalizar essa vela e vai vir uma próxima vela aqui no lado, tá? A gente pega sempre assim para mais o time, né? Porque a gente precisa ter um momento, né, de continuação, né? Porque, tipo, o mercado tá aqui passeando dentro dessa região, não dá, né? Então, a gente pega um pouco mais de tempo acreditando que o mercado agora sim vai tomar uma decisão de continuar a descer, né? Por mais que aqui, ó, logo na primeira vela já teria dado vitória. Mas, por exemplo, se ele vem e toca aqui, né? E a gente pega aqui e ele quer brincar um pouquinho aqui em cima, ele poderia, porque a gente deu um pouquinho mais de tempo para ele se movimentar, beleza? Quando tá trabalhando com análise técnica gráfica, nem sempre é interessante a gente tá trabalhando com... Na verdade, quase nunca é bom você tá trabalhando com tempo de inspiração muito curto. É sempre legal você botar um pouco mais de tempo. Hoje também eles estão aplicando o gerenciamento, tá? Não tá fugindo do gerenciamento, deu uma puxada de orelha ali para que a gente pudesse estar trabalhando durante os dias, né? E até mesmo ele documentar isso para todos vocês no canal do YouTube deles e tudo mais. Inclusive o canal do Gabriel vai estar aí na descrição, onde ele vai continuar essa banca dele por conta própria, depois de todos esses ensinamentos que eu tô dando. Então vocês vão poder acompanhar aí a evolução, ok? Então acabamos de ter uma vitória, a primeira entrada win, né? Certo. Temos mais 3. Temos mais 3. Ok. A gente tem mais 3 entradas porque a gente está trabalhando, né, com aquela limitação de operações. Beleza? Olha só, a gente teve aqui exatamente a movimentação lá no NZDJPY que eu havia dito, tá? Da linha de trend que vai ser formada aqui. A gente poderia pegar uma possível venda aí, hein? Ó, uma possível venda aqui, ó. Eu peguei a venda aqui, já vai ficar para a próxima vela mesmo. Peguei uma outra venda. Beleza, a gente pegou a nossa linha de trend. E observe que isso daqui funciona exatamente como o suporte e resistência, tá? Só que formou topos íngremes, né? Ó, uma resistência na diagonal aqui, ó, como você pode ver, tá? E com os mesmos conceitos. Primeiro toque, segundo toque, que foi o segundo topo menor do que o anterior, e agora o terceiro toque, tá? Vamos aguardar aí para ver qual que vai ser o resultado que a gente vai ter. Falta 40 segundos para a finalização dessa ordem. O que é interessante? Caso ela romper aqui, ó, esse topo anterior, ela estaria formando já um padrão de alta, né? Então, a gente acha um pouco mais difícil isso acontecer, né? Então, por isso que a gente pegou essa região. Porque não faria sentido ela estar em... Como é que eu posso dizer? Ela está em estrutura de baixa, né, e querer romper tudo, né, para formar novamente estrutura de alta, sendo que ela começou a estrutura de baixa nesse exato momento, ok? E já vem de uma possível alta. Então, isso daqui seria mais a pernada de correção. Enfim, a gente teve aí a nossa segunda vitória. Agora trabalhando com os topos na diagonal. A gente pegou um com o suporte e resistência que foi ensinado na outra aula, que foi tudo na horizontal. E agora a gente pegou na resistência, trabalhando no suporte e resistência também, na diagonal, que a gente chama também de linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Tem um nome diferente, mas tem o mesmo conceito, a mesma ideia, tá? Aqui a gente teve primeiro e segundo toque na UCDBRL, é o primeiro e segundo toque. Não é um ativo que está em full tendência de alta, é um ativo que está... dá uma movimentação, lateraliza, depois dá outra movimentação, depois lateraliza, tá? Então, ele tem ali os seus picos de lateralização e a gente pode aproveitar um deles, tá? Então, no caso, a gente teve o primeiro toque aqui, tá tendo o segundo e a gente está esperando o terceiro toque, né? Então... aqui a gente já poderia pegar uma venda, viu, tropa? Só que a gente vai ter que botar para a próxima vela, ou seja, vai finalizar para o final do tempo de M5. Só que essa operação aqui eu já vou pegar, né, com um valor a menos, né? Eu poderia pegar ali com R$30, como eu tava pegando aqui com mão fixa, mas já vou pegar um valor a menos, porque a gente já vai para nossa terceira operação, a gente finaliza a nossa sessão com 4 operações e, logicamente, eu quero finalizar no lucro. Então, ou seja, eu já absorvi aquelas primeiras operações que a gente obteve resultado, tá? Eu já absorvi aquilo dali, que já gerou uma boa grana, e acertando 2 seguidas gerou
mais margem ainda para eu poder trabalhar apenas com lucro. E é exatamente o que eu tô fazendo, tá? Só que esse próxima vela, né, já tava quase no final, então ficou para praticamente 2 minutos, né? Então não vai finalizar nessa vela aqui, vai finalizar na próxima. Mas tempo nunca é demais. Na verdade, é bem melhor pra gente ter as vitórias mais folgadas, mais tranquilo. O único problema é que a gente tá operando no OTC, né? E que talvez isso não signifique nada pro OTC, mas vamos embora. Segunda operação. Peguei uma taxa ruim aqui, viu, mano? Pegou uma taxa de ruim, mas não era venda? Não, mas foi. Foi pra venda e tá dando bom. Saca aí. Pegou um pouco mais abaixo. Você pegou um pouco mais abaixo, né? Foi. Quase no fim dessa vez. Tranquilo, mano. Parece que tipo clareou, né? As ideias. Eu acredito que aí que pegou Eu muita já gente fazia mais também. eu já fazia mais ou menos uma ideia do que era suporte e resistência, mas quando explicou ficou mais claro. Não aguentei não, velho. Olha isso, velho. Que OTC filha da puta, mano. Eu só tava olhando essa velhinha vindo. Eu só tava olhando. Ainda bem que foi com mão menor, né? Foi com a mão menor. Ainda bem que a gente trabalhou com a mão bem menor. Mas embora. Risadas sinceras aí. Falta mais uma entrada e a gente tá no lucro. A gente tá no lucro, porque a gente só trabalhou com lucro também, né? Vocês fizeram a mesma coisa, né? Pegaram. Eu fiz 2 entradas, né? De 5, depois a de 9. Isso. E aí eu fiz com lucro agora, então eu voltei pra 200, basicamente. Isso. E foi exatamente total. Deixa eu ver se foca a câmera. Parou de focar em mim. Foi total o script que eu tinha passado pra vocês naquele dia, né? Aqui, ó, até agora com, tipo, 3 entradas, com 2 vitórias e 1 derrota, a gente tá fazendo basicamente 3% da banca. Exato. Dá pra gente fazer mais. Essa é a última operação então, tá, tropa? Eles estão, nesse exato momento, 2x1, sendo que ele só trabalhou com lucro na segunda operação e ainda tem lucro de margem, que dá pra gente trabalhar com lucro novamente, tá? Nessa próxima operação. Vamos lá. Aqui a gente poderia ver até um possível pullback, né? Só que o payout não tá tão interessante, mas olha, a gente também tem um suporte aqui, só que ele acaba eu já acabo de identificar que ele tá saturado, tá? Por exemplo, ó, aí é sempre bom a gente ter essas percepções, né? Porque a gente poderia pegar no possível rompimento agora. Teve o primeiro toque, segundo toque, terceiro toque, e agora é o quarto toque. Se ele pode, talvez, efetuar o rompimento, tá? Dessa região, para depois voltar e começar a tendência de alta, não sei. Então, eu não acho confiável a gente pegar a operação de compra aqui, tá? Vamos ver outro ativo. Ó, aqui o SDJPY, eu acho que a gente já tá dentro dessa parada, ó. Se vocês forem observar, ó, a gente tem aqui uma região interessante. A gente vai ter que esperar descer mais um pouquinho a próxima vela. Vamos ver se essa vela desce mais um pouquinho, para que a gente possa pegar uma taxa legal, né? Não pegar uma taxa de qualquer jeito. Ixi, ela já tá subindo, né, velho? Vou deixar um alerta aqui bem próximo, que essa daqui é uma boa oportunidade, viu? Ó, aqui tá querendo romper, tá segurando. Olha aí. Ó, peguei. Peguei, viu, tropa? Nossa, pegando a taxa boa. E agora vai ficar pra próxima. Poxa, eu só esqueci de botar pra próxima vela. O certo era ter botado pra próxima vela. Aí eu pego uma pra mesma e outra pra próxima. Vamos embora. O pior é que ficou pra 2 minutos. Você vê o que é a atenção, né? Você tem que ter total atenção quando vocês estão operando. Que pode acontecer muito essas coisas daqui, tá? Principalmente em relação a tempo de expiração. Vamos lá. A minha pra mesma vela deu loss. Agora vamos esperar essa daqui pra segunda vela, né? Caso a gente finalize essa daqui com derrota, eu vou ficar particularmente no 0 a 0. Não sei os meninos aí como é que ele vai ficar, tá? Vou ficar praticamente no 0 a 0. Aqui ficou para 2 minutos, cara. Ficou para a próxima vela da próxima. Porque eu tava operando nessa daqui, né? Nessa vela aqui. A gente teve um possível rompimento. Eu aceito esse loss por conta de quê? Querendo ou não, a gente tá operando contra a tendência principal e tava um pouquinho forte, né? Se a gente for observar aqui, ó, tava formando bastante. A única referência que de fato a gente teve foi essa pequena lateralização que deu aqui. Depois rompeu aqui, formando um novo topo maior do que o anterior. Tava boa a análise, né? Tava boa. Se vier a perda, eu aceito. Teve vitória aí, foi?
Tive uma vitória que eu peguei uma taxa lá embaixo. Ah, eles pegaram a taxa um pouco mais atrasada, então pegaram um pouco mais abaixo, então eles tiveram vitória. E já eu, no meu caso, né, por mais que eu peguei a taxa aqui, né, eu fiquei para mais tempo. Vamos ver se esse tempo aqui vai nos salvar, né? Porque aí o erro, por isso que eu tô falando, eu aceito o loss, porque o erro foi mais tempo de expiração, foi mais erro de taxa do que de fato de análise, né? Porque por mais que o gráfico tava vindo de uma tendência de baixa, né? A gente teve umas boas referências aqui, ó. Você pode ver que a gente teve algumas formações de topo. Teve um topo maior do que o anterior. Então, ou seja, isso indica uma estrutura de alta, né? Então, dá para aceitar mais se viesse a derrota. Mas aqui no caso não veio, tá? Aqui no caso não veio. Então, foi meio que meta batida. Vocês bateram meta também? Terminei praticamente no 0x0. Terminou no 0x0? Bacana. E o Henrique? Com 3% da banca de 200. Beleza. Então é basicamente isso. A gente teve 2 vitórias e 2 derrotas, tá? E a gente vai estar finalizando esse episódio justamente por aqui. Então eu espero que todos vocês tenham gostado do episódio de hoje da nossa série Começando do Zero. Se inscreve aí embaixo no canal, deixa aquele seu like e ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações. Lembrando que aí na descrição vai estar o meu Instagram, o canal do Henrique, o canal do Gabriel, porque eles também vão estar dando continuidade à banca deles. Você finalizou sua banca com quanto? Eu? Sim. R$205. R$205. Começou com 200, né? Foi. E o Gabriel, você finalizou com quanto? 198 mesmo. Finalizou com R$198. Ficou quase no 0x0. Então a gente vai continuar no próximo episódio. Vocês vão ver o resultado deles. Porque, logicamente, os melhores resultados vão vir a partir da constância, né? E com isso a gente vai poder conseguir aí estar mostrando um resultado mais a fundo a decorrer das semanas aí que a gente for passando. Mas a gente vai finalizando por aqui. Entra no meu grupo do Telegram que tá aí também no comentário fixado. Que se quiser se cadastrar nas plataformas também tá aí. E é isso. Valeu, falou, fui.